Olá, sejam bem-vindos ao canal do Espalhando Vídeos. Hoje nós vamos entrevistar um grande investidor da Bolsa de Valores, o senhor Wagner Caetano. Ele é um investidor polêmico, tem operações de alto risco e vamos saber como ele faz isso e como ele obteve o sucesso na Bolsa de Valores. Muitos me perguntam, Flávio, por que você se interessa por esse tipo de entrevista com investidores, com traders? A resposta é simples. Eu sou um curioso nessa área, comecei na Bolsa de Valores há praticamente um ano entrevistando o senhor Luiz Barsi, que vocês podem ver no vídeo anterior, e o Wagner Caetano é um trader que é exclusivo, concede poucas entrevistas e é por isso que estamos aqui hoje para aprender com ele as técnicas que ele utiliza para obter sucesso. Espero que gostem e sejam bem-vindos. Olá, seja bem-vindo. Estou hoje aqui com o Wagner Caetano, um super investidor da Bolsa de Valores, uma entrevista exclusiva que ele está nos concedendo para o Espalhando, mas antes eu quero explicar o motivo dessa entrevista. Eu entrei no mercado através desse livro aqui, O Segredo da Mente Bilionária, que é um livro que fala sobre finanças, sobre investimentos, sobre sonhos, e comecei a entender que a nossa renda passiva, o dinheiro trabalhando para a gente, ele pode conquistar muito, aproximar muito os nossos sonhos. E aí convidei o Super Wagner Caetano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Wagner Caetano vem logo depois da entrevista com o Luiz Barsi, exatamente há um ano atrás. E a curiosidade é essa. A minha curiosidade é saber como esses grandes profissionais de mercado, o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física, bilionário, e agora o Wagner Caetano, um grande investidor, também pessoa física. Ele não é analista, ele é um investidor como eu, como vocês, e ele vai dar um pouquinho dos segredos, vai contar um pouquinho dos segredos dele. Wagner, primeiramente, muito obrigado, agradeço a sua presença novamente e quero que você se apresente, por favor, me fala de onde você veio, onde você nasceu, como é que você galgou, como é que você alcançou esse sucesso, essa repercussão toda e também essa polêmica, né? Que você é um cara polêmico também, quero saber um pouquinho de tudo isso. Perfeito. Então, primeiramente é um prazer o convite, fico honrado a presença, espero contribuir com a entrevista para os investidores. Eu nasci em São Bernardo do Campo, fui criado lá, estudei, fiz colégio técnico, faculdade na cidade, morei lá durante algum tempo e sou formado em técnico em plásticos, técnico em eletrônica, engenharia elétrica, tenho uma formação industrial e trabalhei na indústria durante 10 anos, uma parte aqui no Brasil, trabalhei algum tempo em Hong Kong, na Holanda e Alemanha. Trabalhava com equipamentos automáticos, especificamente robôs, e meu último ano foi na área de matéria-prima, no interior de São Paulo, na região das Águas, ali de a empresa em Itatiba. Trabalhava em toda aquela região em torno de Campinas, e para mim foi um ano de decisão entre permanecer na indústria ou migrar para o universo dos investimentos, que eu já investia de forma amadora, como muita gente faz aí desde 2002. Então, quando eu entrei na Bolsa em outubro, muito perto daquela carta do presidente Lula eleito na época aos brasileiros, né? Eu entrei coincidentemente naquele momento e investi dessa forma até 2006. Aí encerrei a minha participação na indústria naquele ano e comecei, teoricamente, a me profissionalizar, a me dedicar exclusivamente ao universo do mundo dos investimentos naquele momento. Perfeito. E você se lembra se o primeiro passo foi o mercado de ações ou você trabalhou com renda fixa? Como que foi esses primeiros passos no mundo dos investimentos? Perfeito. Naquele momento, o home broker estava começando a se difundir no Brasil, as opções não eram muitas, você não tinha essas casas de research, de análise, né, de pesquisa nas próprias corretoras ou independentes. Tinha uma ou outra. E o mercado futuro, por exemplo, tinha uma plataforma exclusiva, mas a liquidez era muito pequena, assim como a renda fixa não era muito difundida. Naquele momento era realmente o mercado de ações e um pouco depois aquela onda dos IPOs. Então era mais restrito realmente ao mercado de ações.
Renda fixa se falava pouco, mercados futuros também. Você lembra a primeira ação que você comprou, o seu primeiro investimento? Você lembra como você apertou o botão comprar nesse momento? Eu lembro, coincidentemente, aí a primeira ação que eu comprei foi Gerdau. Olha só, para quem não sabe, o Wagner, o ano passado, o ano de 2016, realizou uma operação, duas, né? Duas operações em Gerdau. Você pode contar um pouquinho para a gente? Já era uma pergunta aqui da minha pauta, já vamos adiantar. Então, ano passado, numa conversa informal com o pessoal do Infomoney, eu comentei que eu tinha vendido um imóvel. Atualmente eu atuo no mercado imobiliário também, comprando, vendendo, construindo, reformando, alugando, enfim. Também não sou imobiliária, da mesma forma que eu não sou analista, eu sou um investidor, pessoa física que também atua no mercado imobiliário, fazendo isso que eu comentei. E eu comentei naquele momento que eu tinha vendido um imóvel e tal, e falei, olha, eu estou em dúvida entre 4 ações. Eu estou de olho no Magazine Luiza, na BB Seguridade, Gerdau e CSN. Eu fiquei ali no meio do caminho. A BB Seguridade subiu um pouquinho, a Magazine Luiza subiu 10 vezes o valor. Sobe até hoje. Sobe até hoje. Faz um movimento que a Lojas Americanas fez na época que eu entrei na bolsa, logo a seguir. E eu também não fui na CSN, que subiu mais que a Gerdau, fui no ponto de equilíbrio. Na Gerdau ali, porque eu entendi que naquele momento ela tinha uma exposição maior aos Estados Unidos e Canadá, era mais resiliente, porque tinha um mercado de aços longos muito interessante, o gráfico apontava uma inflexão ali. E eu comentei, olha, eu vou investir toda a grana do apartamento em Gerdau, mas eu vou comprando aos poucos, de forma gradativa, por causa da volatilidade, para fazer um médio legal. E aí foi feita uma matéria, como eu já tinha feito várias outras, com Hipermarcas, com Souza Cruz, com Fibra anteriormente, só que aquela especificamente, ela deu uma repercussão muito grande. As pessoas pegavam cada frase, foi feito um vídeo no Visão Técnica logo em seguida, além da matéria, as pessoas pegavam cada frase que eu dizia, cada parte do texto que eu justificava e levavam para os blogs, discutiam entre si. A repercussão foi muito grande. Qualquer local que eu ia, aqui no litoral, até em outros estados, as pessoas vinham falar comigo, foi algo inesperado, foi espontâneo. E eu comentei na época que tinha um alvo em R$10, então foi Gerdau 1 e Gerdau 2. Eu comprei com média um pouco acima dos 3, vendi próximo dos 10, consegui pegar a correção, comprei e depois vendi de novo. Então teve a Gerdau 1 e 2 e deu super certo, foi muito criticada na época, porque era um mercado baixista, mas eu opero a lá Jesse Livermore, geralmente eu opero inflexões e viradas, e geralmente eu pego a virada antes do padrão ser acionado. Então eu pago o risco para poder pagar mais barato. É assim que eu sempre trabalhei, foi assim com o Banco do Brasil ano passado, com Hipermarcas e outros ativos, e a repercussão foi muito grande, e naturalmente, conforme a operação andava a favor, triplicando de valor, é normal que se espalhasse aí pelas redes sociais e que tivesse um apelo midiático muito grande, mas foi tudo muito espontâneo, muito natural, e foi por coincidência a primeira ação que eu comprei em 2002. Super bacana, e o Wagner falou aqui alguns termos técnicos que para nós leigos, iniciantes, pode soar um pouquinho diferente, né, as nomenclaturas que ele utilizou. E o Visão Técnica é um programa do Infomoney, e ele apresentava outro programa, o Na Mira do Trader, né? Sim, o Visão Técnica é um programa às sextas-feiras, no final do pregão eles fazem uma espécie de fechamento da semana, e eu tive um programa durante quase 2 anos no Infomoney, denominado Na Mira do Trader, onde eu trazia as minhas impressões, opiniões, estratégias ali para a semana. Era por volta de 15h30, 15h40, e tinha uma audiência legal, interagia ali com os espectadores, mostrava parte das minhas operações. Eu tenho um grupo fechado de investidores, uma parte eu tornava pública e uma outra parte não, senão não teria sentido o grupo existir. E compartilhava muita coisa. Mas o meu intuito, acima de qualquer coisa, de expor operações, era educacional, era mostrar, olha, estou comprando por esse motivo, estou vendendo por esse outro, esse padrão funciona assim, é dessa forma que eu uso médias, é dessa forma que eu trabalho com suporte, com resistência, e principalmente mostrar antagonismo, aquilo que é muito óbvio no mercado, que está muito claro, geralmente quando todo mundo está achando que é venda, geralmente é compra, e vice-versa, né? Então mostrar que muitas vezes você tem que trabalhar como a águia que eu citava ali, que é enxergar acima da linha d'água pequenos sinais que mostram a direção do mercado, mas aquilo que é muito claro, público ou óbvio,
raramente se materializa. Perfeito, você falou de indicadores e já falando em indicadores, eu vou mostrar esse livro aqui que está sendo um guia para mim, que é o livro do Carlos Alberto De Bastiani, que é o livro Candlestick. Queria saber se você acha esse livro bacana, o que você acha da técnica de utilizar os candlesticks para análise na Bolsa de Valores, análise técnica, análise gráfica. Perfeito, eu acho que aqui no Brasil, eu acho que os analistas, sendo eu investidor, eu posso dizer, eu acho que os analistas usam muito pouco o candlestick. Eu tenho esse livro do Carlos Alberto De Bastiani, tenho o do Eduardo Matsura, ambos são ótimos. Então, candlesticks são gráficos de vela, né? Pra você ter uma ideia, eles desde do século XIX já eram utilizados no Japão, nas antigas bolsas de arroz de Osaka, e traders ali conseguiam fazer dezenas de operações certeiras só usando o candle na bolsa de arroz. E eu uso e penso o seguinte: o primeiro sinal da inflexão, da reversão da virada de preços, quem vai sinalizar para você é o candle. Então talvez as pessoas não entendam como é que eu consigo identificar as reversões, adiantar movimentações, que para mim parecem muito simples, assim, fáceis de identificar e trabalhar. Talvez um dos motivos sejam os candles, que eu uso de uma forma mais ampla e como uma ferramenta prioritária para as minhas operações. Então eu sou um grande fã de candlesticks e talvez seja a ferramenta que sinalize primeiramente para mim que o mercado vai mudar. Então eu uso padrões individuais, padrões duplos, e prefiro em relação a gráfico de linhas ou de barras, por exemplo, ou ponto figura, que pouca gente usa. Então para mim é uma ferramenta poderosa e talvez seja um dos segredos aí das minhas performances. Tá aí, pessoal, uma grande dica aí, vale a pena. Esse livro também tem me dado muito suporte nas minhas análises. E o Wagner mencionou aqui o Jesse Livermore, né? E nesse livro do Carlos Alberto, ele fala mal do Jesse Livermore, né? Ele fala que ele foi um trader que teve muito sucesso, quebrou várias vezes e se suicidou. O que você acha disso? Eu sei que ele é um grande inspirador para você, o Jesse Livermore. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Em relação ao Jesse Livermore, foi o maior trader de todos os tempos. Foi e será. Jamais alguém vai ter uma performance mesmo que parecida, né? A história do suicídio, existem controvérsias, né? Talvez seja uma das grandes lendas que existam no mercado. Eu discordo da tese que fala sobre isso, né? Se você pesquisar mais profundamente, existem controvérsias em relação a isso, né? Ele era uma pessoa muito polêmica também, que trabalhava muitas vezes na venda, em situações econômicas muito graves, e gerou algumas inimizades por essa razão. Ele foi o maior, nunca será batido aí na sua performance, operava bem na compra e na venda, operava a posição, swing trade um pouco mais longo que a forma que eu opero também. É sim o meu grande mestre inspirador. E, por exemplo, eu sou um grande fã do De Bastiani, como sou fã de outros profissionais, e dificilmente todas as opiniões vão bater, né? Inclusive tem que ter essas opiniões divergentes para que você tenha aí um bom debate. Com certeza. E aí a gente já entra na questão das opiniões divergentes, porque muitas pessoas no mercado admiram o seu trabalho e muitas pessoas o consideram polêmico. Você se enxerga polêmico também? Eu acredito que sim, porque primeiro que eu sou talvez o primeiro investidor que está do outro lado ali do mercado financeiro, um investidor que se coloca ali diante de câmeras, entrevistas. Eu fiz 100 palestras no circuito Expo Money, então eu sou um investidor, eu represento ali os investidores num papel próximo ali do analista, do gestor, do assessor, enfim. Eu estou do outro lado da mesa representando ali a categoria dos investidores, podendo de repente colocar a minha opinião, geralmente por alguma coisa que deu certo, ali uma operação, uma estratégia, alguma coisa de sucesso. Então isso já desperta polêmica. Você é visto pelos profissionais de mercado como outsider, né? Como um cara investidor, mas ele está fazendo um trabalho parecido com o meu aqui, então isso desperta polêmica. Eu acho que uma outra coisa que desperta polêmica, eu fui o primeiro profissional do mercado a fazer cursos com operações ao vivo, que são as imersões.
ficar das 9 às 18 operando com os alunos em tempo real, eles operando o capital deles e eu operando o meu, de verdade, colocando boleta, de fazer uma mira do trader onde eu comprava e vendia em tempo real, abria a plataforma, comprava, vendia, inclusive com capital importante. E uma outra coisa que é de abrir operações publicamente. Isso nunca foi feito no Brasil, de você colocar uma nota de corretagem na reportagem ou mostrar uma boleta de compra e venda, mostrar a custódia que mostra que a operação foi montada e mantida, né? E de muitas vezes atacar, por exemplo, a alavancagem, que sempre foi uma briga minha, eu não acho que é o caminho, né? Essas operações mais curtas que envolvem uma alavancagem financeira, porque a variável tempo acaba ficando contra o investidor. Então, assim, eu tenho uns 10 motivos para gerar polêmica no mercado, pelo menos. Aquela coisa, né? Você mata a cobra e mostra a cobra morta, né? E não só o taco, a faca que matou a cobra, né? Então talvez isso gere a polêmica, né? Eu acho que sim, e acho também que a minha própria personalidade gera polêmica. Eu nunca fui uma pessoa muito política, assim, no sentido de relacionamento, e então eu trago uma personalidade, ela franca, aberta, transparente para o mercado. Então essa parte de fazer política nunca foi meu forte também, e de ser muito incisivo nas minhas opiniões, e de ter críticas mais ácidas quando eu acho pertinente, que vai somar para o investidor alguns caminhos que não são os corretos, e de bater na tecla do que eu acho que deveria ser feito em determinado momento. Então a minha própria forma de ser, eu acho que gera também um pouco de polêmica, mas o meu grande intuito é agregar. Então, como eu acredito que eu possa somar, ser um personagem importante da educação financeira, especificamente para a renda variável no Brasil, eu sigo em frente. Perfeito, excelente. Você falou de inspiração no Jesse Livermore, e eu tenho como inspiração o Luiz Barsi, né? Que eu entrevistei, tive o prazer de aprender com ele nessa minha curiosidade de evoluir no mercado financeiro. E eu quero saber o que você acha do Luiz Barsi, da técnica dele de acumular dividendos. É uma técnica para um jovem, para um investidor iniciante ou não? Eu acho que o Luiz Barsi, primeiro, é um privilégio nós termos alguém do nível, da capacidade dele, fazendo um trabalho público, né, educacional, expondo experiências de sucesso. Eu acho que ele é a prova que a renda variável pode dar certo. Então eu acho que é um trabalho excepcional, eu aprovo, né, é uma honra nós termos os textos, as entrevistas, as opiniões dele publicadas. Mostra que é possível ser um vencedor na renda variável, mas mostra nem que você tem que ter paciência. Eu lembro ano passado, quando o Banco do Brasil estava em queda, ele dizendo que era oportunidade perto ali dos 16, 17, e as pessoas criticando. Foi exatamente esse momento que eu entrevistei ele. E foi nesse momento que eu aumentei exponencialmente minha posição no Banco do Brasil, inclusive, que depois eu vendi com excelente lucro. Só um parênteses, Wagner, vocês podem ver essa parte da entrevista onde o Luiz Barsi fala da ação do Banco do Brasil na minha entrevista passada, e bate exatamente com isso que o Wagner está falando. Então a gente consegue ter um consenso, dois investidores observando oportunidade no mercado de valores. Então eu gosto muito das opiniões que ele expõe, e eu tenho a política dele, que é segurar posições por um prazo mais longo. O meu prazo é um pouco mais curto, mas não tanto. Eu acho legal esse negócio de acumular, mas de você, às vezes, trabalhar na venda em alguns momentos também, que dá para você ser um investidor contrário de uma empresa com fundamentos e um fundamento e um gráfico apontando para baixo. A política de reinvestir dividendos faz parte da minha metodologia, da filosofia operacional que eu criei. E talvez uma outra diferença seria trabalhar com os mini contratos de dólar índice para proteção em alguns momentos e potencializar performance de carteira em outros. Mas digamos que nós temos algumas semelhanças importantes no modo de pensar. Ótimo, Wagner. Você falou de metodologia. Você pode dar uma pequena palhinha da sua metodologia, mas eu vou pedir para que você seja o mais simples possível na linguagem, por conta do nosso público que busca exatamente essa base. Perfeito. Primeiro, a minha metodologia ela foi criada com base em experiência, né? Eu ficava fazendo teste de indicadores, cruzamento de médias, de que forma eu poderia trabalhar com suporte e resistência, como é que o fluxo impactava
a direção de um ativo, como é que dólar e juros impactavam um no outro, como é que as commodities, qual a relação que elas tinham com determinadas ações, o impacto dos fundamentos também, como é que eu poderia trabalhar com uma empresa descontada que o gráfico estivesse apontando para o mesmo lado, alguma coisa nesse sentido. Então foi uma metodologia criada com pesquisa, com trabalho e estudo exaustivo. Eu não acredito, por exemplo, a primeira base do meu método, eu não acredito, por exemplo, no malandro da bolsa. Então o camarada que defende a seguinte tese, que você abre um gráfico e opera ali, fica rico, numa piscina, numa praia, no alto de uma montanha, e que a vida é bela e fácil, você não precisa fazer mais nada. Eu defendo justamente o contrário, que sucesso na bolsa é sinônimo de muito estudo, muita pesquisa, trabalho duro, dedicação, doação, como em qualquer atividade que você venha desenvolver. Então essa é uma primeira premissa. A segunda, eu não sou radical. Então eu não acho, por exemplo, que só funciona fundamento, só funciona gráfico, ou só funciona fluxo, ou só funciona estatística. Eu uso um pouco de tudo. Eu faço uma leitura da análise fundamentalista de uma forma simples de aprender e de usar. Eu uso o gráfico também de uma forma muito simples, sem aquela poluição, sem muitos indicadores, alguma coisa que muito fácil assim, de assimilar e aplicar. Qualquer investidor consegue entender a forma que eu uso e usar também depois, assim como eu faço. Eu uso o fluxo financeiro, a posição de investidores estrangeiros em determinadas ações, ou no índice, ou no dólar. E eu uso o impacto de algumas variáveis direta ou indiretamente nos ativos. Dólar, juros, commodities metálicas, petróleo. E funciona muito bem assim, você seguindo com alguma disciplina. Então é mais ou menos isso. A filosofia ela defende muito trabalho, muito estudo, muita doação. Ela é um mix de estatística, de gráfico, de fundamento, de fluxo. Geralmente o investidor usa um ou outro, né? Ele raramente faz um mix assim. Eu acredito no médio prazo, eu acho que o longo prazo não faz muito sentido na bolsa, o curto prazo também não. O longo prazo eu acho que não tem sentido, que você pode usar renda fixa, que paga bem. O curto prazo tem muita poluição, muito barulho. O médio prazo, para mim, é o equilíbrio ideal. Assim, na própria teoria de Dow, que embasa a análise técnica, ele fala na marola, na onda e na maré. Né? Então, a marola seria aquelas operações mais curtinhas, assim, muito erráticas, eu não acredito muito. Eu acho que a maré também é algo que seria um longo prazo, está muito distante. Eu acredito na onda, então em alguma coisa intermediária. O swing trade, que é de 3 semanas a 3 meses, é mais ou menos por aí, mas em alguns momentos um pouquinho mais longo, mas minha filosofia se encaixa no swing trade, potencializado por mini contratos de índice e dólar com reinvestimento de dividendos. Então eu acho que o caminho ele é mais ou menos por aí. Eu acho que trabalhando dessa forma se aumenta as suas chances de maneira expressiva e a chance de sucesso é quase certa. Se você seguir com disciplina e principalmente evitar alavancagem e trabalhar com paciência, com técnica, estratégia e disciplina. Ótimas dicas, né, pessoal? Emendando a pergunta, Wagner, day trade, leitura de fluxo, tape reading, você analisa essa possibilidade de investimento? Como que você vê o day trade e principalmente você utiliza essa técnica de tape reading, leitura de fluxo? A leitura de fluxo, tape reading, que são operações de scalping, né? Quem faz é o scalper. Eu particularmente uso principalmente em momentos de entrada e saída das minhas posições, mas não é algo que é uma prioridade dentro da minha filosofia, né? O day trade, que são aquelas operações que você abre e fecha no mesmo dia, por exemplo, nesse momento eu estou mantendo parte das minhas operações com mini contratos como posição e parte eu estou encerrando no final do dia, abrindo no outro para aproveitar a volatilidade e melhorar meu preço médio. É praticamente um day trade parcial, eu acho válido, funciona, melhora ao médio, mercado volátil, mas o day trade como essência, como filosofia principal da operação, eu acho complicado porque a variável tempo está contra o investidor, a parte emocional fica muito abalada, se depende da conexão com a internet, está perfeita, a corretora, a plataforma e todas as variáveis darem certo para você ganhar. Então eu acho que no médio e no longo prazo, na minha visão, é inconsistente.
né? Eu não conheço, por exemplo, algumas pessoas que são day traders de sucesso por muito tempo, assim. Então, eu acho que o day trade pode ser uma ferramenta auxiliar para melhorar preço médio. Em algumas operações, às vezes você entra, bate no alvo, você encerra, mas a minha ferramenta principal, a minha filosofia, a minha forma operacional principal é o swing trade, né? E o day trade, eu particularmente não acredito que ele traga consistência ao investidor. Vira e mexe, às vezes você faz um giro hoje, por exemplo, o mini contrato de índice subiu, eu encerrei, e aí ele desceu, ele estava longe das médias móveis, ele fez uma correção intraday e eu comprei de novo, e vou manter a posição. Significa que talvez eu tenha feito um day trade, porque eu girei com a posição, realizei lucro, comprei de novo. Na nota de corretagem vai ser um day trade, mas você vê que é dentro de uma filosofia de manter posição. O day trade como essência, principalmente quando ele é acompanhado de alavancagem, aí eu já, particularmente, eu tenho dúvidas sobre a eficácia. Você acredita também que não seria interessante para um iniciante, do zero já pensar em ganhar dinheiro no day trade, por exemplo? Eu, particularmente, a minha opinião pessoal, eu acredito que não. Muito arriscado, né? Eu acho que o risco, o grande problema é que a variável tempo, porque um gráfico, quando você pega um gráfico de uma ação, é variável tempo e preço. Existem duas escalas, tempo e preço. No caso, a variável tempo está contra o investidor, evidentemente, que ele tem que fechar a operação naquele dia. E eu acho que a parte emocional, que eu acho que talvez seja 1/3 do sucesso de um investidor, 1/3 é técnica, 1/3 é estrutura que ele tem, 1/3 é a parte comportamental. Eu acho que está contra também, porque gera em alguns momentos euforia, ansiedade, e eu acho que o investidor de sucesso ele tem que buscar sempre o equilíbrio. Muito bom, muito bom. Wagner, falando de gestão de risco, como é que você trabalha o seu stop das operações? Operações que não dão certo, no caso, você compra e aí ela vem contra. Como é que você trabalha? Uma das polêmicas que tem em relação ao meu trabalho é o uso de stop, né? Eu acho que quando você entra numa operação já preocupado com o stop, colocando o stop, você não tem nem que entrar. Porque se você está mais às vezes preocupado com o stop do que com o lucro, é sinal que tem alguma coisa errada. Eu acho que o uso do stop ele é importante, mas eu vejo o stop da seguinte forma. Imagina, por exemplo, que você tem uma operação, como eu fiz ano passado com pão de açúcar. Uma operação que eu fui comprando fatiado, gradual, porque era uma ação volátil e polêmica. Então eu sempre deixava uma sobra de caixa para comprar o papel. Então teve um momento que eu estava com uma perda de 20% na ação, eu tinha a caixa para comprar, ela sinalizou finalmente fundo, nós colocamos um médio, por exemplo, ali de R$38 a R$39. Aí quando a ação foi no preço, você pode simplesmente falar, eu desisto dessa ação, porque ela estava no prejuízo semanas, meses, aí, ou você mantém a ação em pouco tempo depois ela dobrou de preço. Então, por exemplo, o meu stop naquela situação era se os fundamentos que eu acreditava nela mudassem, que não mudaram. Eu acreditava que o controlador tinha uma pressão vendedora, que nós entraríamos num cenário de queda de juros no Brasil. Aí isso daí começou a acontecer, o gráfico apontou para cima, eu acabei de montar a posição e ela deu um lucro quase de 80% depois quando eu saí, mas quem permaneceu teve um lucro maior. É o caso, por exemplo, da Gerdau. Eu tinha um stop nos R$3 no gráfico e em alguns momentos ali teve a operação Zelotes na operação, veio o balanço ruim. Pessoal, vai estopar, não estopei, porque eu mantinha aqueles fundamentos e o próprio gráfico me apontava que poderia permanecer. Como foi em Embraer, uma operação que eu fiz ano passado. Ela não bateu por centavos no stop gráfico, tinha um stop no gráfico mesmo, e ela não, se batesse no stop, estoparia, não bateu, então depende. Às vezes o gráfico tem um stop muito claro, uma figura que é acionada, alguma coisa assim, e às vezes você pega uma ação volátil que você trabalha de forma gradual e você trabalha com stop. O stop ele pode ser no preço ou no tempo também, e eu vejo dessa forma, eu tenho uma forma, e se eu for estopar por causa do gráfico, eu estopo sempre em fechamento, eu nunca estoparia no intraday, sempre no final do pregão. Então eu acho que o stop ele tem que se trabalhar de uma forma inteligente e de uma forma
mais equilibrada. Se você simplesmente tem a pretensão de achar que você pode colocar um stop aqui ou acolá, chega a ser ingênuo, porque assim todo mundo sabe que tem stop abaixo da mínima de um candle, ou se você está vendido acima da máxima. Tem ponto ali que é muito manjado pelo mercado. Inclusive, um dos meus setups mais eficientes é o rompimento falso. Então, por exemplo, você fala assim, a máxima dessa ação foi 50, acima de 50 eu estopo. Aí o que acontece? Ela bate 50 e 10, 50 e 20, ela volta, a hora que você vê ela está 40. Rompimento falso. Rompe uma região, teoricamente, é uma resistência, vai decolar, só que aí entra a pressão vendedora, ela cai rapidamente. A mesma coisa um fundo. O mercado, o mini índice tem um fundo aos 65 mil pontos. Ele vai de 65 mil pontos e fala, caramba, agora vai a 60 mil pontos. E ele, de repente, vai a 64.800 e começa a subir. É uma violação falsa de um suporte. É um dos setups mais poderosos. Entrar na compra numa violação falsa de suporte ou num rompimento falso de resistência. Por isso que às vezes eu recebo e-mails, professor, o mercado tem alguma coisa contra mim. Eu entro no momento certinho ou saio e ele faz um movimento antagônico, justamente porque é uma técnica, talvez seja a técnica mais eficiente de trabalhar no antagonismo de rompimento de resistência ou perfuração de suporte, principalmente se for no intraday. Só que às vezes rompe e flui, aí você tem que ver volume, por exemplo, né? Fechamento perto da máxima no dia do rompimento, se teve o volume acima da média, a distância para as médias do rompimento de resistência ou na violação de um suporte. Então, é uma combinação de técnicas que te leva ao sucesso. Não tem nada mais mecânico ou automatizado. Senão, esses sistemas de algoritmos e robotizados funcionariam. E não funciona. O que funciona é sempre a interação manual de um trader, muitas vezes acompanhado de um estrategista, alguma coisa assim, mas não tem nada assim muito óbvio no mercado, eu compro aqui, vendo ali, porque eu vi num livro. Funciona também, mas é uma combinação de elementos que te leva ao sucesso numa operação. Ótimo. E você tocou na Embraer, e eu gostaria de falar um pouquinho da JBS, que foi uma das suas operações do ano passado, e parece que você ainda tem essa operação em carteira. A JBS, para quem não sabe, hoje, dia 7 de junho de 2017, ela foi a protagonista do escândalo com o nosso então presidente Michel Temer. Eu queria que você falasse da JBS e segura um pouquinho a política, que eu vou te perguntar sobre política também. Sobre a JBS, eu comecei a montar uma operação no ano passado, por volta ali dos R$9, fiz algumas coisas acompanhadas de nota, outra operação ao vivo no programa. Aí eu tinha um médio ali nos 9,10, 9,15 aproximadamente. A gente tinha uma expectativa que a ação pudesse ir a 16, 17 reais, 15 reais. Ela começou a subir, ela tinha um peso de 1/3 da minha carteira. Quando ela bateu nos 11,30, 11,40, eu falava para meus alunos, olha, se ela não for para as páginas policiais, ela vai a 20 esse ano. Mas se ela for, ela pode ir a 5. Você fala, pô, mas entre 20 e 5? Pode, porque é uma ação com uma volatilidade histórica muito grande. Então, quando ela bateu nos 11,40, ela deixou um padrão duvidoso, nós reduzimos de 1/3 para 1/4 da carteira. Então foi realizado parcialmente o lucro ali. E a partir dali ela começou a cair. Caiu, foi a 5. Quem tinha caixa, eu, algumas pessoas do grupo, compramos perto dos R$5 ali. Então hoje o nosso médio na operação, tem pessoas no grupo que estão com médio de R$8, algumas estão com 9. O meu médio especificamente é 8,80. Aí você fala, pois, mas você acha que volta a 8,80? Eu acho que volta. Então, quando ela chegar a 8,80, R$9, eu vou refletir e ver o que fazer. Mas é uma operação que deu errado? Talvez. Se ela, por exemplo, bater nos R$9, ela não deu errado. Eu tive, nesse mesmo período, operações com Embraer que deram um lucro excepcional, com BR Malls, com Via Varejo, com Semig, com Índice. E a JBS deu errado? Talvez seja uma nova Pão de Açúcar. Pode ser que não. Muita gente do grupo não quer ficar com papel, então a gente tem um acordo de não vender antes dos 9. Quando chegar nos 9, a gente vai ver o que faz ali, eu vou avaliar. Se de repente ela aconteceu tudo isso que aconteceu, ela subiu, caiu, vendendo nos 9 com lucro simbólico, teoricamente não deu errado, mas ela deu um susto. Mas é um papel com volatilidade histórica alta, dificilmente você vai ver acontecer isso com Ambev, ou com M. Dias Branco, ou com a Raia Drogasil, talvez. Mas com JBS, com ações mais voláteis, pode e poderá, inclusive, voltar a acontecer.
Então, quando você trabalha com uma volatilidade histórica alta, como era o caso de Gerdau, que poderia sair de 3 e a 1, ela saiu de 3 e foi a 10. Então, você compra o risco e esse ativo é parte da sua carteira simplesmente. Então, você faz um equilíbrio de manejo de risco olhando a volatilidade histórica dos ativos que compõem o seu portfólio. Eu acho que ela ainda vai dar lucro e vai dar lucro no horizonte de 1 a 2 meses no máximo. Ótimo, aí, ó, peguem a dica, hein, pessoal. Quando você fala grupo, você tem um grupo que você mentoria, que você de seguidores, como é que funciona? Os alunos que vão fazendo os treinamentos que eu ministrei, aí principalmente online, né, com operações em tempo real, a gente hoje é um grupo limitado, são pessoas ali que nós compartilhamos ali opiniões, expectativas, ali como se fosse uma comunidade que a gente se comunica. E talvez eu seja o líder desse grupo, alguma coisa assim, mas que hoje, por exemplo, eu não consigo absorver mais gente. Eu estou tentando pensar no formato, trabalhar no formato, que hoje, se eu conseguisse absorver em escala, eu diria para você que eu conseguiria ter um grupo de umas 10 ou 15 mil pessoas, talvez 20 mil. Né? Talvez 20 mil pessoas ou mais. E hoje é um grupo limitado, de uma meia dúzia de amigos ali, de ex-alunos, que compartilham opiniões entre si, a gente tenta decifrar o mercado. Mas é isso, a gente tem essa visão mais coletiva assim, da coisa, nos comunicamos e digamos aí que eu sou o líder de um grupo de investidores que compartilham ali opiniões entre si. E eu vou pensar no formato que eu possa estender. Então é mais ou menos isso, é basicamente formado por ex-alunos, assim, uma comunidade de investidores aí que nós temos. Bacana. Wagner, quando eu falei que eu ia entrevistar você para alguns amigos, alguns alunos também do marketing digital, eles mandaram algumas perguntas. E eu vou fazer, tem até uma pergunta gravada, mas tem uma pergunta aqui da Iris, que perguntou o que você acha da aquisição da XP pelo Banco Itaú? Eu acho que faz parte de uma evolução natural do mercado. Nós tivemos no passado a aquisição da corretora Intra pelo Citi, nós tivemos a aquisição da Ágora pelo Bradesco, né, e nós tivemos a aquisição da parte de varejo do Banco Votorantim, que era o Sagaz, que eu tive um trabalho desenvolvido em 2 anos lá, né, nessa estrutura do Sagaz, do Banco Votorantim, pelo Banco do Brasil. Então eu acho totalmente natural essa aquisição da XP pelo Banco Itaú. A gente já tinha um histórico disso. Os grandes bancos aqui no Brasil, eles têm uma penetração de mercado muito forte. Eu vejo uma sinergia interessante. Eu gosto da política do Banco Itaú e gosto também da política da XP. A XP é uma das corretoras pela qual eu opero, inclusive, acho bacana. Então eu acho como um caminho natural, principalmente porque existe a promessa de manutenção da independência da XP, tanto no controle quanto na filosofia, custos, plataformas, condições. Eu sou sempre otimista, sou otimista por natureza. Eu acredito que é uma função que vai trazer benefícios ao mercado e assim eu espero que continue. Eu vejo, pelo menos por tudo aquilo que saiu na imprensa, que a gente conversa, eu vejo com otimismo, né? Aí se você me perguntar, poxa, mas como é que você vê, por exemplo, as fusões que você citou? As compras, né? Citi com a Intra, a Ágora com o Bradesco e Sagaz com o Banco do Brasil. Sendo sempre muito transparente, muito sincero, não houve essa evolução nesses outros episódios anteriores. É claro, você consegue operar ali pela Ágora, pelo Citi, pelo Votorantim, mas eu não acho, por exemplo, que foi um passo muito adiante, assim, que melhorou extremamente. Você chegou no state of the art, por exemplo, essas 3 manobras que nós tivemos. Tomara que o da XP seja diferente. Por que eu falo isso? A Bolsa no Brasil nem começou. Nós somos 600 mil investidores, temos potencial para sermos 70, 80, 90 milhões. Então, como você acha? Isso eu acho. Eu acho que todo mundo pode ter uma ação na Bolsa, ser investidor. É a forma mais democrática de você participar da riqueza, da construção de um país, das empresas que você admira. E eu acho que a XP foi empreendedora, ela mudou a renda variável no Brasil, como eu acho que o Itaú também é um banco excepcional, excelente, e que essa fusão traga essa condição para o investidor, né, de ter uma sinergia entre as partes e o Itaú ter os produtos da XP e vice-versa, e que a renda variável possa ter um divisor de águas, talvez, aí. Eu vejo com bastante otimismo, gosto das duas empresas individualmente,
como eu gosto das que eu citei também. E aí, Flávio, eu acho que é uma iniciativa conjunta. Eu acho que é uma iniciativa conjunta das corretoras, da B3, né, que é a antiga BMF Bovespa, dos próprios analistas que formam opinião no mercado. E tem um elemento extremamente importante que pode trabalhar de forma conjunta com esses outros que eu citei, que é a queda de juros. Cai juros, renda fixa paga menos, o investidor vai para a Bolsa. Então é um caminho que acaba sendo natural. Em conjunto com esses outros elementos, a gente pode ter, inclusive, uma guinada econômica potencializada, porque investidor na Bolsa é sinônimo de coisa boa, é sinônimo de economia crescendo, ele financia as empresas, faz os IPOs, ele participa da riqueza do país, né, de uma forma democrática. Eu acho tudo isso daí que está acontecendo fantástico. Muito bom. O Júnior, ele tem uma empresa distribuidora de carne, trabalha desde os 11 anos e atualmente tem 3 milhões na poupança. Você indica que ele mantém o dinheiro na poupança ou você tem alguma solução para ele? Bom, sem preconceitos, assim, o dinheiro em poupança geralmente é muito criticado e tal, né? Como se quem coloca na poupança, de repente... Eu acho assim, só da pessoa conseguir poupar e ter dinheiro é meio caminho andado. Então eu acho que já é louvável, ele estar de parabéns. Agora, a poupança realmente não é a melhor opção, né? Você tem tesouro direto, eu gosto muito de LCI e LCA, né? Letra de crédito agrícola e imobiliário, de imposto de renda. Eu acho que tem algumas debêntures bem interessantes também, então eu acho que ele pode dividir, né? Colocar uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável, mas na renda variável trabalhar de forma gradual, equilibrada, com cuidado. Mas assim, a poupança matematicamente não é a melhor opção de investimento, né? Eu particularmente, Wagner Caetano, na parte de renda fixa, eu gosto muito de LCIs e LCAs. Eu acho fantástico e é bom dizer para ele e para os outros investidores, pessoal, a cada 250 mil por CPF no investimento X ou Y, Fundo Garantidor de Crédito te dá todas as garantias, tanto do principal quanto da rentabilidade. Então você tem um investimento lá, 250 mil numa LCI, você não tem risco teoricamente, porque o Fundo Garantidor de Crédito te dá essa segurança, você pode diversificar, comprar alguns produtos diferentes, tentar uma debênture. Então assim, eu acho louvável ele ter o dinheiro guardado, mas a poupança definitivamente ela acaba não sendo o melhor caminho. Ele pode equilibrar com os investimentos de renda fixa e variável, inclusive fundos imobiliários, tem alguns nesse momento muito interessantes, que é como você comprar imóveis com alguns custos menores do que o próprio mercado físico. Eu tenho os dois. Eu acho que tem boas oportunidades no mercado imobiliário, onde você vai lá e compra o imóvel mesmo, aluga ou vende, e nos fundos imobiliários esse momento específico é positivo. É interessante para comprar. Justamente, antes da pergunta do Daniel, era essa a minha próxima pergunta. O que você acha sobre investir em imóveis e se você acredita que o mercado imobiliário ainda está em crise? Então, Flávio, o mercado imobiliário é que nem a bolsa. Você tem que saber comprar e tem que saber vender. Os valores de tabela, os benchmarks, ali como se fosse o Ibovespa, eles são uma referência muito pouco plausível, assim, não, é só realmente uma referência, por isso que é um benchmark, né? Então, o mercado imobiliário, eu compro, dificilmente vendo, alugo, reformo e vendo também. Então, eu acho que é a mesma coisa da bolsa. Você tem que ter técnicas, você tem que de compra e venda, você tem que tomar cuidado com o documento, procurar oportunidades em determinados lugares, em determinado momento. Mas o mercado imobiliário, para quem sabe investir, é excelente, né? Eu acho que é claro que ele não vive um momento como ele vivia há uns 5 ou 6 anos atrás. A liquidez diminuiu, o número de negócios, o valor caiu, mas eu acho excepcional ainda. Eu acho que bem negociado, bem trabalhado, assim como a bolsa, eu sou investidor no mercado imobiliário e eu acho ótimo, né? E quando você tem queda de juros, né, acaba refletindo positivamente no mercado imobiliário. As incorporadoras, imobiliárias, construtoras que sobreviveram e sobreviverem ainda a esse restinho de crise que a gente tem, vão sair muito fortes posteriormente, né? Porque tem uma demanda reprimida por imóveis, as pessoas vão precisar comprar, vão precisar morar, e essas pessoas tendo renda, voltando ao emprego, sendo que o emprego é a última variável econômica que recupera, vai ter uma demanda reprimida muito grande, os imóveis tendem a recuperarem.
talvez eles não recuperem o preço da forma que as pessoas imaginam, mas a liquidez dentro de um preço mais comedido, que é o ideal, até para não impactar na inflação, eu acredito que volte. Então sou um otimista também em relação ao mercado imobiliário, tanto o mercado físico quanto os fundos. Perfeito. O Daniel, do Rio de Janeiro, tem 16 anos e conseguiu acumular R$5.000. Ele falou que está pensando em investir em Bitcoin, opção binária, Forex. O que você acha disso, Wagner? O que acontece é assim, se eu investir R$5.000 em mercados mais voláteis, como Bitcoin, Forex, que é mercado que você opera uma moeda contra a outra, né? Em opções binárias, de 5 mil em poucos dias ou semanas, ele pode ter 10, 15 ou 20, como ele pode não ter nada e até ficar devendo nessa instituição que ele vai operar, inclusive no mesmo dia. Então quem opera, por exemplo, Forex e opções binárias, em alguns minutos esses 5 mil podem virar nada ou até uma dívida na corretora, como pode virar 10. Eu sou contra, particularmente. Eu não gosto desse tipo de operação. Eu acho que o máximo que ele poderia fazer é talvez trabalhar com 1 ou 2 contratinhos, mini contratos de índice e dólar. Você tem uma margem de R$2.000 para o mini contrato de índice, 3 mil, isso daí varia, né, conforme a volatilidade e a cotação para o mercado de dólar, aí eu acho legal. Né, eu tenho uma variação importante, mas não vai gerar nenhum contratempo ou uma ilusão caso dê certo para ele. Eu acho que se ele quer ir para um mercado mais volátil, se eu falar para ele investir em ações, eu não vou estar atendendo a expectativa dele, mas eu acho que o ponto de equilíbrio entre algo muito conservador e algo extremamente ousado, como é Forex, opção binária, Bitcoin, eu acho que ele trabalhar com mini contratos de índice dólar, 1, 2 contratinhos, eu acho a medida certa nesse caso. Os jovens têm muita dessa expectativa em cima de Bitcoin e Forex, né? Mas é um mercado que parece que não é regulado no Brasil, né? Não é regulado no Brasil. Aqui no Brasil não existe regulação, né? Mas tem algumas instituições que você acaba conseguindo abrir a conta aqui no Brasil, opera por CFDs, que são ativos que você opera por diferença, né? As corretoras, elas atuam aqui, mas além de não ser regulado no Brasil, você não tem quem recorrer em caso de qualquer irregularidade ou problema, são extremamente voláteis. Eu, particularmente, eu acho que a medida... o investidor gosta de volatilidade, ele gosta de emoção, ele gosta de oscilação, tem mini contrato de índice e de dólar. Eu acho que atende a expectativa com risco reduzido. Aí, Daniel, você quer investir em mercados muito arriscados, de alto risco, tá aí a dica. Invista aqui na Bovespa em mini contratos de índice e dólar. Acho que é o caminho. Wagner, tem uma pergunta gravada aqui da dona Maria Lúcia. Vamos ver se a gente consegue pegar o áudio? Claro. Vamos ver, Fábio, se vê. Eu tenho uma pergunta para te fazer que tem me preocupado bastante. Eu tenho investimentos no Tesouro e eu gostaria de saber se a tendência futura é que eu mantenha no Tesouro ou você me daria uma outra direção que fosse mais promissora a curto prazo. Muito obrigada. Eu sou a Malu de São Paulo. Bom, a dona Maria Lúcia, ela perguntou aqui, só para, se o áudio não pegou a pergunta dela, que ela tem investimento no Tesouro e perguntou para o Wagner se ela deve manter esses investimentos no Tesouro ou se ela deve passar para frente, vender. Perfeito. Eu sou um profissional que defende a renda variável, né? Eu acho que o meu negócio é bolsa, né? Eu tenho alguma coisa em renda fixa, mas eu prefiro a LCI e a LCA. Eu prefiro a LCI e a LCA porque você tem um prazo de 1 ano ou 2 que você não pode mexer e ao final daquele período você recebe o valor com juros prometidos. Ponto. Né? O Tesouro Direto, as pessoas têm que entender o seguinte: é renda fixa, mas varia. Parece, né? É um contrassenso, mas varia. Então, em momentos mais voláteis, a tua renda fixa vai variar. Inclusive, você pode comprar ou vender. Muita gente acaba se assustando, alguma coisa assim, elas desfazem posição e acabam tendo prejuízo como se estivessem com ações. Então, o Tesouro Direto, eu particularmente acho excelente, mas eu acho a LCA e a LCA melhor. Mas nesse momento especificamente, eu acho que a renda variável é interessante mais do que o Tesouro Direto. Então, principalmente ela que fala alguma coisa a curto prazo, o ideal para ela seria a bolsa, seria investimento em ações. Ou em fundo imobiliário, se ela quer alguma coisa mais conservadora.
tem uma renda mensal, a cota deve subir, ali seria, eu indicaria para ela, compartilharia como investidor que sou, fundo imobiliário ou mercado de ações, ou se ela quer realmente a renda fixa, mas ela vai ter que esperar pelo menos um ano, LCI ou LCA, são letras de crédito. O Tesouro Direto, na minha visão pessoal, ela é interessante para quem tem um horizonte de 2, 3 anos. Você pega um vencimento mais longo, aí eu acho legal, acho bacana. Agora, para quem tem uma visão de curto prazo, como ela comentou aí, eu acho que ações, fundo imobiliário ou LCI e LCA são mais adequados. Perfeito. E você está falando de renda fixa, tem uma frase bem interessante do Luiz Barsi que ele chama a renda fixa de perda fixa, né? Você concorda com isso? Olha, eu particularmente, existem ações que são extremamente lentas que eu não gosto, que simulam a renda fixa, e a própria renda fixa em si, eu acho que, a não ser que a pessoa tenha uma personalidade muito tranquila, realmente uma visão de longo prazo, mas geralmente ela acaba mexendo antes. Fora as letras de crédito, eu não sou um grande fã assim da renda fixa. Eu acho que, imagina que a bolsa estivesse nos 100 mil pontos, talvez eu achasse interessante, mas com a bolsa beirando aí 62, 63 mil pontos, eu vejo na renda variável e nos próprios fundos imobiliários, pelo fato de ter um cenário provável de queda de juros, você vê IPCA, inflação sob controle, eu acho que daria para baixar um dígito e meio, talvez 2% numa próxima reunião do Copom, 1,5%, eu acho que tem espaço para isso. Eu acho que o risco-retorno dos fundos imobiliários ou do mercado de ações, ele é altamente convidativo no momento. Então, eu acho que a renda variável bem coordenada, bem organizada, o potencial ele é muito grande, né? Você pega oscilações aí em momentos que o Brasil teve transformações políticas, especialmente, o potencial ele acaba sendo muito grande, ainda mais com o desconto que a gente está agora, por causa da queda recente. Quer dizer, eu vejo a renda fixa de uma forma muito interessante nesse momento. Então, no começo do ano passado, por exemplo, que a renda fixa pagava 17%, 18% ao ano, era muito óbvio, eu dizia que sim, mas agora pagando 11%, 12%, em alguns momentos 10%, provavelmente 9%, 8% num futuro breve, eu acho que o risco de retorno compensa mercado de ações ou fundo imobiliário, principalmente mercado de ações. Ótimo. Você tocou na parte da política brasileira. Há quase um mês atrás, no dia 18/5, a gente passou pela Quinta-feira Negra, né? As delações da JBS em cima do governo Temer. E hoje, dia 7/6, 7 de junho de 2017, a gente está tendo a votação da cassação da chapa, o processo, né, de cassação da chapa Dilma Temer. Eu quero saber como é que você vê esse futuro, se é um futuro de oportunidade para a Bolsa, se é um futuro desesperador, corram para as montanhas, como você enxerga tudo isso na nossa política brasileira? Um primeiro fato, assim, é que os investidores estrangeiros não desembarcaram aqui ainda. Eles estão comprando de forma muito tímida, eles entraram depois da Quinta-feira Negra, aumentaram a posição no índice futuro, mas eles ainda estão tímidos aí, quer dizer, o fluxo de fora não chegou. Se chegar, o potencial de alta da Bolsa é muito forte e eu acho que vai chegar. O mercado, a política ela é importantíssima, mas o que o mercado quer são reformas. Reforma trabalhista, previdenciária, talvez uma reforma política depois. Então, desde que as reformas sejam mantidas, o presidente que está lá é secundário. Seja o Temer, ou seja um presidente eleito por uma eleição indireta. Eu acho que poderia bagunçar muito o cenário, seria uma improvável eleição direta, demoraria, o Congresso ficaria parado, eu acho muito difícil de acontecer. Uma eleição direta eu acho que é possível, ou um cenário de manutenção do governo atual. Então, desde que as reformas avancem, nós tivemos, por exemplo, o avanço da reforma trabalhista ontem, na véspera da entrevista, o mercado viu com otimismo, e a reforma da Previdência talvez seja votada nesse ou no segundo semestre, depois do recesso, mas são drivers que podem levar a uma valorização do mercado de ações muito forte, né? Você vê que os CDS, o prêmio de risco no Brasil e no exterior, ele vem em queda constante, né? Então existe grande possibilidade de queda de juros no curto prazo e no médio prazo também. Então eu acho que um cenário de manutenção do governo Temer ou eleição indireta, ele vai ser bem absorvido pelo mercado. O que seria ruim seria qualquer coisa que ficasse protelando sem definição, especialmente paralisando o Congresso ou as reformas.
Então, no frigir dos ovos, eu vejo um momento como de oportunidade. Ótimo. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista e eu vou fazer algumas perguntas para o Wagner em relação a como você escolhe os seus papéis, as suas ações na carteira. E você tem alguma ação, alguma oportunidade que você pode deixar aí para o nosso público? Certo. O meu critério para escolher ações, eu sempre procuro não ter ações preferenciais e ordinárias na mesma carteira. Eu acho que não tem sentido ter Vale 3 e Vale 5, por exemplo, Petro 3 e Petro 4. É uma primeira premissa. Uma outra coisa, raramente eu tenho ações do mesmo setor. Pode acontecer, mas aí não é comum que eu as tenha. Uma outra variável é a volatilidade histórica. Você não pode, por exemplo, ter uma carteira com todas as ações extremamente voláteis, tem que ter um equilíbrio, né, de volatilidade histórica na carteira. Então, você não pode ter, por exemplo, ações que oscilam tanto dentro de um dia, de uma semana, do mês. Também você não pode ter ações que oscilam muito pouco, senão a carteira vai perder para renda fixa. Então é complicado você ter aquelas ações mais comportadas, mais previsíveis dentro de uma mesma carteira. Então, outro critério que eu uso. Eu olho muito a tendência, né, para ver se a ação está no momento de inflexão ou no rompimento de uma grande figura que dê um amplo horizonte de valorização ou de queda pela frente. Que às vezes eu tenho na minha carteira operações short, onde eu aposto na queda do papel, operação vendida, então pode ser comprada ou vendida. Então esse é um outro critério, e eu procuro ter um equilíbrio ali entre o portfólio, né? Então são técnicas que eu utilizo para a montagem da carteira. E também não acredito em carteira com muitas ações. O camarada ter 8, 9, 10, 12 ações na carteira, mistura tudo, vira uma bagunça. E eu acho que cada ação tem que ter um peso de acordo com o momento. Então, eu acredito, por exemplo, aquele investidor de prazo mais longo, ele quer aquele papel de guarda e tal, eu acho que BR Foods é excelente. Perfeito. Brasil Foods, BRFS3 é uma ação que eu tenho em carteira, adoro o papel, acho que é um papel de guarda, os fundamentos, o gráfico, o fluxo conspiram a favor da ação. Aí você pega um investidor que tem, por exemplo, é mais ousado, ele acredita em estímulos econômicos chineses, na recuperação econômica plena aqui no Brasil, na virada das commodities lá fora, que estão super pressionadas, amassadas, tentando formar um padrão de fundo. Aí eu acho que CSN é uma boa pedida. A Companhia Siderúrgica Nacional tem em carteira também no mesmo peso da BR Foods. Então, são duas ações que eu vejo no momento como muito interessantes, né? E uma outra ação que tem um risco maior, que é a ação com maior risco-retorno do meu portfólio atualmente, apostando no cenário de recuperação econômica e de queda de juros, que é a JHSF, é uma construtora que na minha visão tem bons fundamentos como a EZTEC, mas a EZTEC já andou, a JHSF não, então são algumas operações que eu tenho no meu portfólio que eu acredito, mas acredito no varejo também, não tenho carteira, mas estou de olho, por exemplo, em Via Varejo, Agro 3 é um papel que me agrada, apesar de eu não ter, Tupi 3 também. Então tem várias ações que eu gosto e que eu estou de olho, elas estão no meu radar. Banrisul me agrada, Itaúsa, por exemplo. Perfeito, que é a holding do Itaú, né? Holding do Itaú, então são ações que eu vejo ali com bons olhos também, estão no meu radar. Wagner, existe alguma forma dos investidores trocarem ideia com você? Você tem algum site, algum relatório que você envia? Eu queria que você deixasse esse espaço aberto para você falar sobre isso. Perfeito. Tem um informe que eu compartilho, que é o cenário. Quem for ao meu site, que é toptraders.com.br, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Pode pedir, aí o pessoal cadastra lá e recebe todos os dias. E lá tem um botão de contato também, o pessoal pode mandar os e-mails, eu respondo todos sem exceção na medida do possível. Sem exceção, eu deixo, conforme qualquer tempo livre que eu tenha, eu vou lá e respondo todos os e-mails de uma forma cuidadosa, respeitosa, e sempre foi assim e será. Então, às vezes demora um pouco mais, que geralmente quando tem uma entrevista, alguma coisa de maior alcance, você tem uma demanda maior, mas eu respondo sempre, e o cenário também eu compartilho. O cenário simplesmente ele é um estudo que fala do fechamento asiático, como é que está na Europa, das commodities metálicas e petróleo,
e ali eu falo mais ou menos o que eu acho do cenário político, ali coloco um gráfico do Ibovespa, ali eu explano, eu compartilho as minhas opiniões, seus estudos, os meus estudos com um grupo de investidores. Então, às vezes, isso só me traz benefício, porque conforme você tem essa responsabilidade, você se policia melhor, tem mais disciplina, e você reflete mais, você debate mais. Então, dos segredos da minha evolução, talvez aí digamos assim, do sucesso no mercado, é essa interação que eu tenho com os alunos desde 2007. Então, eu já tive mais de 30 mil espectadores em palestras e aproximadamente 6 mil alunos presenciais e online. Então, essa responsabilidade de estudar, de pesquisar, de refletir, não ficar na zona de conforto, me fez crescer. Então eu compartilho com muito prazer, devolvendo parcialmente para o mercado tudo aquilo que o mercado me deu até hoje também. Poxa, bacana. E como você se vê hoje financeiramente? Você tem algum objetivo de aquisição a curto prazo? Olha, financeiramente eu acho que o mercado ele te dá uma possibilidade financeira interessante se você atinge o sucesso. Eu acho que você não pode gastar demais, ter um padrão de vida exótico, por exemplo, mas você também não pode se privar de uma boa qualidade de vida. Seria uma espécie de recompensa por todo aquele esforço que você tem. Eu não acredito, por exemplo, na filosofia de alguns que você faz dinheiro na bolsa, gasta tudo, volta para a bolsa, faz dinheiro. Eu acho que fica um ciclo vicioso que no momento que ele não der certo, você vai ter grandes problemas e talvez não consiga voltar para o mercado, seu mercado de origem, daquela sua profissão e tal. Eu acredito na bolsa como uma renda complementar. Você tem a tua profissão e tem na bolsa ali uma renda extra, um trabalho extra, alguma coisa assim. Em relação à parte financeira, assim, de sonhos, eu sempre tenho algum objetivo. Eu sou investidor, então, por exemplo, quando eu faço um bom dinheiro na bolsa, eu invisto na própria bolsa em ações ou no mercado de imóveis, né? Você reinveste? Eu reinvisto. Então, eu tenho... eu acho que hoje em dia o meu grande sonho, assim, sentido financeiro, é poder manter meu patrimônio, poder fazer com que ele aumente de uma forma responsável e poder dar uma condição bacana para minha família, né? Eu tenho um filho de 18 anos que vai começar a fazer faculdade, vai trilhar uma carreira, tenho uma filha de 4. Então o meu grande sonho é poder proporcionar uma qualidade de vida interessante, digna, para que eles tenham plenas condições de se desenvolverem como seres humanos e como profissionais. Esse é o meu grande objetivo. Eu não tenho, por exemplo, sonhos exóticos de ter uma lancha, ou uma Ferrari, ou de ficar dando festas. Eu tenho uma personalidade mais discreta, mais reclusa. Então esses sonhos materiais mais exóticos, assim, esse estilo de vida não fazem parte da minha personalidade, muito pelo contrário. Eu tenho um padrão de vida e um estilo de vida muito mais humilde, muito mais discreto. Então eu não tenho esses sonhos aí materiais que signifiquem algo parecido com ostentação ou alguma coisa do tipo. Perfeito. E você falou de família, dos seus filhos. Como que você faz para se divertir? Você tem algum hobby? Algum passatempo? Eu fiz essa mesma pergunta para o Luiz Barsi e ele me falou: eu jogo tênis, mas não jogo individual, jogo em dupla porque eu não aguento mais. Ele tem 80 e poucos anos, né? Queria saber de você, quais são os seus hobbies? O que você faz no seu momento de ócio? Eu tenho 38 anos, um dos meus hobbies são as artes marciais. Eu sou faixa preta em Karate Shotokan, em Taekwondo também, treino Muay Thai já... Meu filho tem 18 a 17, então. É um dos meus hobbies, né? Ir para academia, treinar. Eu acho que ali o grande aprendizado, além de você manter uma boa saúde física e mental, é a disciplina. Né? A disciplina, o respeito, os princípios e valores. Muito além da parte física, né? O meu outro hobby é futebol, sou apaixonado por futebol. O meu filho jogou nas categorias infantis do Corinthians, mas aí não seguiu, agora quer voltar, mas já está com 18. Agora ele pensa em fazer direito. Então futebol é um hobby que eu compartilho com o meu filho especificamente, né? Nós vamos frequentemente ao estádio, a gente assiste os jogos pela TV, nós jogamos, a gente acompanha desde uma brincadeira como Cartola até o site dos clubes. Eu sou torcedor do Corinthians, do Real Madrid
na Espanha e da Juventus na Itália, eu fiz uma carreira na Europa, e do PSV Eindhoven na Holanda, são os 4 times. Como é que você ficou nessa final? Juventus e Real? Na final o coração pendeu para o lado do Real Madrid. Eu fiquei mais tempo na Espanha e realmente morei lá, sou apaixonado pelo clube também, como eu sou apaixonado pelo PSV Eindhoven da Holanda, que foi a cidade que eu mais fiquei na Europa, mais vivi. E somos amantes do futebol, passivos e ativos, jogamos, vamos ao estádio, acompanhamos pela internet, brincamos, vivemos o mundo do futebol. É um outro hobby. Eu sou muito próximo dos meus filhos, então a gente gosta muito de sair para jantar, para comer, para viajar, né? É algo que eu faço também com muito prazer. Ter a minha família por perto, né? Toda a minha família, a gente gosta, principalmente quando eu estou na praia, a gente faz churrasco, nos confraternizamos. Eu tenho, da mesma forma que os meus alunos me respeitam muito, eu tenho um respeito muito grande por parte da minha família. Eu não tenho irmãos, mas tenho tios, primos, o meu pai, todo mundo muito próximo. Filho único. Eu sou filho único e a minha família não tem nenhuma tradição de investimentos em bolsa de valores. E é um outro hobby meu, ter minha família, amigos, as pessoas por perto. E um outro hobby que eu diria que eu tenho para você é o mercado, porque eu sou um profissional do mercado imobiliário, que tem alguns negócios na área de varejo, especificamente voltado para a área de estética feminina, e o mercado é um dos meus hobbies. Quando eu estou diante do computador, do celular, eu relaxo, eu me divirto. O mercado ele é um universo que envolve política, economia, geografia, história, matemática, física, estatística. Então a mente ela fica sempre trabalhando e é algo que me traz um prazer muito grande viver o mercado. Quando eu dou um curso é um prazer muito grande, quando eu redijo um relatório é um prazer muito grande, quando eu faço uma operação. Então são hobbies, seriam, acredito que basicamente esses, assim, são coisas, inclusive o mercado, que me dão prazer, que são hobbies, e principalmente esse convívio com amigos e família. Eu acho que encontrei um equilíbrio pessoal grande e eu particularmente, resumindo a história, gosto muito de praia. Né? Eu agora estou mais em São Paulo, mas fico muito em Maresias, no litoral paulista, e muitas vezes as operações, as inspirações, elas são concebidas ali. Eu consigo ter a tranquilidade. Eu acho, por exemplo, que um dos segredos diferenciais é ter essa condição de poder ter a tranquilidade de montar as operações, bolar, materializar, acompanhar depois por toda essa condição pessoal que eu sou um privilegiado de ter. Então, eu acho que são componentes importantes na minha trajetória no mercado. Muito bacana, poucas pessoas conheciam essa parte pessoal do Wagner, né? Essa parte familiar, os hobbies dele, é bacana, porque às vezes a gente vê ele do outro lado da tela e acha que é um cara inacessível, um cara durão, mas o cara tem um coração mole. Eu só não vou falar que eu sou palestrino, palmeirense, porque você pode me dar um golpe de karatê aí. Então, jamais. Somos co-irmãos, né? Co-irmãos, é totalmente democrático, né? O esporte, eu acho que ele é fantástico justamente por ele dar ali a condição da confraternização, da irmandade, e provavelmente no futuro teremos aqui no Brasil as duas torcidas juntas aí no mesmo espaço, e a experiência de acompanhar um esporte, seja ele futebol, outro gosta de basquete, do vôlei, o esporte ele te faz pensar de uma forma muito positiva, a energia do esporte é muito boa, e especialmente eu gosto de futebol porque eu acho ele democrático, né? Você não tem classe social, você não tem etnia. Como eu sou uma pessoa sem preconceitos e com a mente completamente aberta, eu acho que o futebol ele tem o poder de unir gerações, etnias, faixa etária, classe social, né? Ele é amplo como a nossa visão de mundo tem que ser. Então, eu acho interessantíssimo aí, e o fato de você ser palmeirense, São Paulino, santista, eu acho interessante, que gera o bom debate, as brincadeiras. Os meus melhores amigos não são corintianos, por exemplo, então essa é a graça, né? Sim, então você poder brincar, se divertir, e se reúne, assiste um jogo junto, como na bolsa também, dificilmente as pessoas têm opiniões iguais, e aí você ter um bom debate de bom nível te faz refletir também, acaba sendo no esporte, no mundo dos investimentos, altamente saudável. Com certeza, a ideia é sempre utilizar a democracia como base de tudo. Um debate em alto nível, você pode gostar ou não gostar de algum assunto, de algum profissional, mas
sempre respeitar, né, ouvir e ter isso como aprendizado. Eu não gostei, discordei, sou corintiano, sou palmeirense, mas manter o bom senso, o bom debate. Wagner, para encerrar, o que você sabe de marketing digital? Vou puxar a sardinha um pouco aqui para o meu lado e já vou me antever, vou te dar aqui a apresentação da nossa agência, o Espalhando, que fica aqui na Avenida Paulista. Hoje, essa é a nossa apresentação, você leva para sua casa, o que você precisar de marketing digital, estamos à disposição. Hoje a entrevista está sendo realizada aqui na Elu Brasil, que é o nosso parceiro de treinamentos. Todos os meus treinamentos, quando estou aqui em São Paulo, eu ministro aqui na Elu Brasil. Marketing digital, redes sociais, marketing político, SEO, são todos aqui na Elu Brasil. Quero saber o que você sabe dessa área, como é que você interage e como é que você utiliza as redes sociais. Perfeito. Eu tenho já uma rede social que é o LinkedIn há muito tempo. Acho que eu tenho uns 4 mil contatos, que é relevante por ser uma rede social mais restrita. Eu interajo bem, passiva e ativamente ali. Eu acho importante. Eu uso o WhatsApp hoje não somente para a parte pessoal, como profissional, também eu acho útil. E eu sou um novato no Facebook. Recentemente eu criei um perfil, estou usando, interagindo com as pessoas ali. E eu achei altamente positivo. É uma tendência, né? Hoje em dia eu sou a prova viva disso. Eu tive aproximadamente 4.500 alunos presenciais em 5 anos, em 2 anos fazendo curso online. Isso porque eu restringo a 1, 2 cursos por ano. Eu tive quase 2.000 alunos. Então, quer dizer, os meus treinamentos hoje em dia eles são digitais. Eles são online, durante o pregão, depois fica gravado. Eu uso alguns sistemas de interação. Então eu tenho certeza que é a tendência, que as coisas serão cada vez mais assim, seja no celular, no computador, na própria Smart TV, por exemplo. E você estar bem posicionado no mundo digital é não somente importante, como é essencial, é visceral para que você possa sobreviver e ter sucesso. O meu conhecimento ele é de médio para bom. Eu fui sócio de uma empresa de software já que eu precisava ter essa vivência, esse conhecimento. Não sou um expert, mas sou um conhecedor, talvez entre um médio e um bom conhecedor. Mas pretendo conhecer mais, é algo que eu estou estudando, estou interagindo. Eu gosto, por exemplo, dessa parte da filmagem, da edição, de como é que você usa isso para a promoção de um trabalho, por exemplo. Sou um admirador de um trabalho bem feito como é o seu, que eu acompanhei antes da entrevista, inclusive. Agradeço. E sou grande admirador. E conto para você o seguinte, uma parcela considerável dos meus alunos que fazem os meus treinamentos são dessa área. E eu acredito que seja uma área que quem é bom está fazendo muito sucesso. Então são jovens muito prósperos, inteligentes, que conseguem captar as tendências, os caminhos, né, e chegar no consumidor da forma que ele precisa ser abordado. O mundo mudou, né? Hoje nós temos uma nova realidade e eu acho que é uma das profissões do futuro que eu admiro e procuro ali conhecer um pouco para poder usar bem no meu trabalho. Perfeito, ótimo panorama, é isso mesmo. Parabéns aí pelo seu engajamento aí nas redes. E vamos partir para o encerramento. Eu gostaria que o Wagner deixasse uma mensagem, um recado aí para os nossos jovens empreendedores, ou também não jovens, mas iniciantes nesse mercado de renda variável, curiosos como eu também. Está aberto para a sua mensagem final, Wagner. Perfeito. Eu defendo na minha vida pessoal e na própria mensagem que eu trago a renda variável, como talvez é um formador de opinião no momento, que tudo, na minha visão, é sinônimo de estudo, trabalho, dedicação e equilíbrio. Então, eu acho que a Bolsa de Valores ela é uma opção para o investidor. Né? Quando ele adentra a Bolsa de Valores é para ele ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, ele tem que estar bem preparado para pisar nesse universo de investimentos que é fantástico e com infinitas possibilidades. Então, uma bolsa próspera é sinal de um país próspero em crescimento, é a chance de você participar do crescimento de um país de forma justa, democrática. Né? Você admira uma empresa, você pode ser sócio dela através da bolsa. Eu acho importante, principalmente para o pessoal que quer deseja um complemento de renda, uma segunda renda, ele adentrar nesse universo. Mas independente da bolsa, que as pessoas sejam proativas,
que elas aproveitem esses momentos de turbulência do mercado para discutir política, economia, interagirem entre si. O bom debate é sempre muito bem-vindo e que procure sempre serem úteis, produtivas, estarem atentas às mudanças, àquilo que acontece e que sejam pessoas de sucesso na sua vida profissional, pessoal, e que tenham na Bolsa de Valores um desses ingredientes de uma vida bem equilibrada e bem construída, né? Então, eu acredito que o empreendedorismo, nessa época de crise, ele faz a diferença. Então, para quem tem vontade, empreenda, dê o próximo passo, vá em frente, siga junto com sócios, se inspire numa história de valor que seja lícita, honesta, né? E na minha forma de pensar e de ver as coisas, esse é o caminho, né? Trabalhar, estudar, produzir, ser útil, nunca desanimar, persistir. Então é dessa forma que eu vejo as coisas e é o recado que eu deixo aí para os espectadores. Okay? Muito obrigado, agradeço a entrevista com o Wagner Caetano. Com certeza compartilhou com muito conhecimento, muito conteúdo de qualidade e vai ser um grande estudo. Eu, pelo menos, vou assistir várias vezes porque, com certeza, é de grande valia para o nosso estudo e para o nosso caminhar aí na renda variável. E ele falou muitas coisas além disso, né, sobre investimentos. Agradeço a você que assistiu até o final do vídeo. Todos os links que nós falamos sobre livros, sobre o site do Wagner, sobre a Elu Brasil, que nos cedeu o espaço, que é aqui que eu realizo meus treinamentos, estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, deixa seu like e indica aí para os seus amigos. Obrigado e até a próxima entrevista. Até a próxima.